Vamos agora à entrevista do dia com Maria Lídia Flandoli. O PSDB renova quadros na direção municipal e estadual e entendimento e composição são os complexos desafios para a conquista da união do partido. O nosso convidado hoje é o presidente do diretório do PSDB de São Paulo, Milton Flávio, tucano histórico, ex-deputado estadual e ex-líder do governo na Assembleia Legislativa de São Paulo. Obrigada por estar conosco e cumprimento por sua eleição. Nós acompanhamos de perto, foi acirrada. Inclusive, o Jornal da Gazeta recebeu na semana passada André Matarazzo, o vereador que também concorreu. E ele se sentiu traído. Ele entende que foi uma luta desigual, porque havia secretários de Estado empenhados na sua campanha. Houve uso da máquina do Estado? Maria Lídia, primeiro, boa noite. É um privilégio estar aqui com você, poder falar com seus ouvintes. E essas reclamações, queixas, sempre acontecem ao final de uma eleição. Quando a disputa acontece, é difícil que quem perde ou quem não consegue seu objetivo se sinta contemplado pelo processo. Eu poderia dizer, olha, eu tive 3 secretários, ele teve o FHC, Geraldo Alckmin, se fosse o caso. Não acho que tenha acontecido assim. O André se colocou como candidato, é um nome expressivo do nosso partido, já foi ministro, secretário de Estado, diretor de estatal, subprefeito, coordenador de subprefeituras, vereador muito bem votado e, infelizmente, não conseguiu falar com a militância. A militância não se sentiu representada por ele neste momento. Agora, o que está acontecendo no PSDB? Não só em âmbito estadual, passa-se uma ideia de que tem um racha. Em São Paulo, um racha entre alquimistas e serristas. Existe isso exatamente? Olha, eu diria que em todos os partidos, exceto aqueles em que você tem um imperador, como é o caso do PT, em que o Lula decide quem pode e quem não pode ser candidato, as disputas sempre vão acontecer, Maria Lídia, é normal. E eu diria que essa movimentação, essa agitação, essa emoção que nós vivemos no PSDB, eu diria que decorre da perspectiva de que a gente possa voltar a assumir os governos da República e, eventualmente e proximamente, também na capital de São Paulo. Como o país vive nesse momento uma rejeição à crise ética e moral que o PSDB, ou melhor, que o PT nos impôs, fica aquela perspectiva. E eu tenho absoluta convicção de que, neste momento, o cidadão sério, o cidadão preparado, o cidadão que entende que o país pode ter um novo rumo, vê no PSDB essa oportunidade, reencontra o PSDB com a sua alternativa. Bom, Fernando Henrique Cardoso entende que chegou a hora, que o PSDB tem chance sim, quanto mais candidatos aparecerem melhor, e inclusive o fato do crescimento do país, da inflação está aí, que são elementos que de alguma forma poderiam esvaziar a candidatura à reeleição de Dilma em 2014. Entretanto, ele conclamou a união. Ele disse que a vitória começa dentro de casa. Aí, voltando para dentro de casa do PSDB, nisso que parece, mais do que insatisfação, racha. Agora há pouco o senhor falou sobre quem decide quem pode e quem não pode. Na eleição, daqui a menos de 15 dias, para o diretório estadual, está havendo também um clima tenso. O atual presidente parece que está desistindo da candidatura à reeleição por uma ingerência do governador Geraldo Alckmin, que prefere o nome de Duarte Nogueira, que seria mais palatável a José Serra, ao aliado, para uma composição, para um entendimento. É legítimo que o governador Geraldo Alckmin interfira nesse processo eleitoral? Olha, Maria Lídia, eu não acho que ele interfere, mas você não pode retirar do governador, do cidadão, do eleitor, a possibilidade dele expressar a sua vontade, o seu entendimento. Ele é muito amigo dos dois. O Duarte Nogueira foi meu vice-líder quando eu fui líder do governo Mário Covas. Depois foi líder do governador Geraldo Alckmin. Eu fui líder do Serra. Portanto, fica difícil dizer que nesse momento, eu que tenho uma trajetória de
quase 20 anos no parlamento, Duarte Nogueira começou comigo também em 95, que ele possa representar algo que não seja a sua própria história. O governador sinalizou, né, no sentido de achar interessante que a tradição que acontecia até agora de um revezamento entre deputados federais e estaduais na direção do partido estadualmente fosse mantida. O Pedro havia se comprometido com uma, eu não diria democratização, Pedro Tobias, o presidente. O presidente atual, com uma ampliação do colégio eleitoral. E, inclusive, dizia que só seria candidato se essa situação se mantivesse. Ela não se manteve, né? O nosso partido nacionalmente, o Sérgio Guerra, entendeu que a proposta que foi aprovada aqui no Congresso do PSDB não deveria valer nesse momento e o Pedro se sentiu desmotivado ou descomprometido com a sua candidatura. Acho que ele, nesse momento, conversa com o Duarte Nogueira, eu estive com ele, Duarte Nogueira, hoje, ele tem conversado com as lideranças e tem a sensação de que vai fazer como eu, né? Uma composição plural, representativa dos vários grupos ou segmentos do partido, nessa direção. Eu brinco sempre, Maria Lídia, eu sou do tempo em que nós dizíamos o povo unido jamais será vencido. Eu tenho repetido que o PSDB unido nunca foi vencido e não será, né? Portanto... Mas tem que unir, né? Mas tem que unir. Tem que unir. Esse é o nosso objetivo, esse é o nosso desafio. E eu não tenho nenhuma dúvida, né? Eu até brincava com o Duarte Nogueira. Nós somos líderes, fomos líderes e vice-líderes juntos. Acho que vai ser uma boa dobradinha de novo nesse momento para o partido e para as nossas vitórias. Bom, a última questão rapidamente. O senhor teme que, insatisfeitos com essa tendência à eleição de Duarte Nogueira, insatisfeitos tucanos que não estão aceitando e estão reclamando da maneira como as coisas acontecem, possam deixar o PSDB e irem para a nova sigla do Roberto Freire, o MD? Olha, só aqueles que têm um objetivo pessoal, personalista, né? Partido é disputa, vitória e derrota. Todos nós já enfrentamos isso, perdemos muitas vezes. Eu espero que não, ao contrário, a minha meta, Maria Lídia, é começar fazendo refiliações, trazer de volta para o nosso partido aqueles que por alguma razão, ou como razões como essa que agora você aponta, tenham deixado o partido, mostrando que o partido é maior do que isso e o país precisa do PSDB. A sociedade vê o PSDB hoje como uma alternativa de poder e uma alternativa competente, com compromissos republicanos e respeitando a ética e a moral que todos nós pregamos. Muito obrigada. Eu que agradeço a oportunidade. Uma boa noite. Gabriel.